Olá, você que está fazendo a sua pós-graduação na FUCAP. Eu quero te fazer um convite para você poder passar mais rápido na sua prova de proficiência. E também que você aprenda a ler mais rápido e entender também mais rápido os seus artigos científicos e ser capaz também de traduzir eles com uma velocidade um pouco maior. Porque isso vai te ajudar a ter mais tempo livre, vai te ajudar a fazer uma dissertação que incorpore melhor a literatura científica internacional. Você, passando mais rápido na prova de proficiência, você já pode qualificar, então é uma boa maneira de fazer uma boa gestão de prazo, tá bom? Então, vamos partir aqui falando por que você pode passar mais rápido na prova de proficiência, porque você pode encontrar uma maneira de conseguir esse objetivo mais rápido. Então vamos partir com a primeira pergunta, né? Que tipo de inglês você precisa? E depois eu vou te falar por que você tem facilidade de dominar esse inglês. Então vamos partir do início. Olha, você precisa de inglês para fins acadêmicos. É o inglês que é parte de artigos científicos e textos acadêmicos voltados para a área de negócios. É importante especificar o tipo de inglês que você precisa para você poder focar nisso e evitar, no primeiro momento, estudar aquilo que você não precisa, pelo menos aquilo que não é prioridade agora. Agora, a sua prioridade é aprender a ler e entender artigos científicos. Isso vai te ajudar demais. Então, se a prioridade é essa, é importante você não dedicar tempo para aquilo que não é prioridade. Então, por exemplo, dedicar tempo para aprender a escutar inglês, a falar inglês ou aprender gramática. É só você lembrar que quando você aprendeu a ler em português, você não aprendeu gramática antes de aprender a ler. No nosso caso, do inglês acadêmico, você pode seguir a mesma lógica. Você pode aprender a ler primeiro e aprender gramática depois, ou junto, mas não antes, né? Porque pode soar, às vezes, como uma tortura, meio que te desmotivar, né? Então é importante você ter o foco. O que você precisa? Aprender a ler. Então, anote aí no seu caderninho, pegue um caderninho se você não tiver pegado aí ainda, para você poder anotar as dicas. Então, o seu foco tem que ser aprender a ler artigos científicos. Todo o resto você deixa para depois. Depois que você tiver terminado seu mestrado, ou tiver passado na prova de proficiência, ou já tiver alcançado a fluência na leitura dos seus textos científicos. O inglês que você precisa é um inglês acadêmico focado na área de negócios. E por que você tem facilidade, então, para dominar esse inglês acadêmico para a área de negócios? É simples, é porque você já vem da área de negócios, tá bom? Você já sabe aquilo que o texto está falando, você já tem uma base. Então, a maioria dos textos científicos, você já vai ter uma base para poder interpretar eles. Eu sempre digo, um contador, por exemplo, vai ter muito mais facilidade em aprender inglês acadêmico para a área de contabilidade que se ele fosse aprender inglês acadêmico para a área de biologia. Por que isso? Porque já tem uma carga de conhecimento prévio. Então, é sempre importante que o objetivo aqui não pode ser, olha, meu objetivo tem que ser aprender inglês. Não, não, não. Seu objetivo é ler artigos científicos que estão em inglês. Então, assim, para aprender a ler artigos científicos, é super importante você ativar a sua intuição e toda a sua história de vida, porque isso vai te dar uma intuição para aprender aquilo que o artigo está falando. Então, é super importante que você utilize toda a sua história de vida, toda a sua experiência para poder aprender inglês. Então, com isso, eu posso resumir da seguinte forma: ao invés de você ficar pensando, nossa, preciso aprender inglês para o mestrado da FUCAP, não. O que você precisa é ter habilidade de leitura de textos científicos. Então, assim, ao invés de você aprender todo o inglês do mundo, você vai aprender só aquilo que você precisa. E mais específico ainda, é o inglês da sua área, da área de negócio, seja contabilidade, seja administração, economia, aí pode ter outras áreas também, que pode ser marketing, recursos humanos, né? Todas essas áreas são nichos.
E uma vantagem do inglês é que o inglês, principalmente o inglês técnico, o inglês ele possui menos variedade de palavras do que o português, o espanhol, são menos palavras. E os termos se repetem bastante. Então você aprende algumas palavras em inglês e você volta a ver elas novamente. Isso acelera o aprendizado. Também os verbos, eles não têm esse excesso de conjugações como acontece no português. Muitas vezes alguns verbos, eles nem têm conjugações, têm a mesma forma no passado e no presente. E os verbos também não têm conjugações no futuro em inglês. O que significa tudo isso? Que é muito mais rápido você aprender uma palavra em inglês do que em um idioma latino, por exemplo. Então, você tem todos os elementos para poder aprender mais rápido. Somado que aquilo que você vai estudar em inglês é algo que você pode aplicar, seja na sua linha de pesquisa, né? Ou seja também na sua vida profissional. Então você vai estar envolvido no mundo de inglês da área de pesquisas. Uma coisa assim que acontece, que a gente observa muito, assim, nós já tivemos assim, centenas de alunos proficientes que cruzaram o mesmo caminho que você está cruzando agora e seguiram essas mesmas dicas que eu estou compartilhando com você agora. E é incrível como a gente lê os depoimentos, é uma quantidade muito grande de aluno que sai do mestrado da FUCAP fluente em inglês, mas fluente na leitura de artigos científicos da área. Então, isso é uma vitória gigante que o mestrado da FUCAP te proporciona, porque você vai sair entendendo o estado da arte, da área de pesquisa, aquilo que está sendo feito de mais relevante, né, no mundo da pesquisa da sua área, seja administração, contabilidade, etc. E além disso, você vai ter a habilidade de continuar estando atualizado ou atualizada, lendo os novos artigos científicos. Então é super importante você abraçar com carinho essa meta de encarar, seja o mestrado ou o doutorado, como uma ponte para o futuro e você poder manter-se, né, atualizado e atualizada. Então uma forma de fazer isso é ter a habilidade de ler os artigos científicos, porque tudo do que sai de mais novo em contabilidade é publicado em inglês, em artigos, em revistas internacionais, tá bom? E aí vem a outra pergunta. Quanto tempo eu preciso para aprender inglês? Nesse caso, é relativo pelo seguinte. Como agora a sua meta já está reduzida, né? Você já não está pensando assim, olha, eu tenho que aprender um monte de inglês, eu tenho que partir do básico, eu tenho que aprender coisas que não caem na prova, né? Não. Agora você já sabe que o que você precisa aprender é a ler. Então o seu objetivo agora está menor, não é aprender todo o inglês do mundo, é aprender a ler artigos científicos da área de negócio, seja qual área você estiver se dedicando. E aí, qual é o importante? Inglês você não aprende estudando em grande quantidade, assim, estudar 3 horas no fim de semana não é melhor do que você estudar 20 minutos por dia. Então, quanto tempo? Na verdade, você não precisa de muito tempo. O que você precisa é de frequência e conseguir criar um hábito para poder estudar pouco durante o dia. E aí tem várias técnicas que você pode fazer isso. Por exemplo, ter o seu material, imprimir ele, deixar embaixo do travesseiro, porque com certeza você trabalha e estuda. Então, assim, você chega em casa antes de dormir, pega o material e revisa 10 minutos antes de dormir. Isso é maravilhoso para poder aprender mais rápido, né? Fazer lembretes e conforme você vai aprendendo uma palavra nova, vai anotando no seu caderninho e post-its e vai colando pela casa, na geladeira, no seu escritório e gerar encontros inevitáveis com o idioma. Essa é a chave. E qual é a receita que tem funcionado? Olha, uma receita que tem funcionado muito para a maioria dos nossos alunos aprovados é o seguinte: fazer uma aula por semana, estudar 1 hora, aprender um texto. Se o que você precisa é aprender a ler, comece aprendendo a ler. Então você aprende 100% um texto. Aprende ele todinho, tudo que ele está dizendo. Depois de ter aprendido esse texto 100%, você se dedica a revisar 20 minutos por dia. Então todos os dias você revisa 20 minutos no mínimo. É super importante que você saiba que a revisão é a que faz toda a diferença. Quando você faz a aula, não é tão difícil você aprender o texto. Você vai sair da aula tendo entendido 100%
cada texto de cada aula avançado. O desafio começa depois da aula, que é não perder isso que você aprendeu. Aí vem as técnicas de memorização a longo prazo e principalmente aplicativo, né? Nós temos o aplicativo Quizlet, que os nossos alunos têm acesso a ele, e lá tem vários joguinhos da memória para você poder exercitar. E o seu material também, ele está pensado no material de aula para poder aumentar a sua retenção. Então, nas aulas, você faz a aula e anota à mão a tradução. Por que isso? Porque já está provado cientificamente que quando você escreve à mão algo que você aprende, você retém muito mais. Então, o objetivo aqui é diminuir o tempo necessário para você dominar a habilidade de leitura de textos científicos em inglês da área de negócios. Por quê? Porque você não tem muito tempo. Então, o que é importante? Ir direto ao ponto, estudando aquilo que você precisa para poder economizar tempo. E na hora de estudar, é importante ser bem focado naquilo que você precisa. E aí vem outra pergunta, né? Poxa, quem está fazendo aí o mestrado, o doutorado, provavelmente trabalha bastante e vem a dúvida, eu não tenho tempo. Então, como conseguir tempo para se tornar proficiente em leitura de textos acadêmicos? Aí vem aquilo que a gente acabou de falar, né? Tem a grande vantagem que você não precisa tempo em quantidade, mas sim em qualidade e em frequência. Então você precisa de pequenos intervalos. O primeiro passo que tem funcionado para muitos nossos alunos, né, é o seguinte: você entender que existem momentos do seu dia que você pode usar eles para aprender inglês. Momentos, por exemplo, quando você está em casa tomando seu café da manhã. Se você tiver o seu material pronto aí na mesa, enquanto você toma o café, você pode olhar para ele. Se você tiver os seus lembretes anotados, colado na geladeira, colado no quarto, colado no carro, colado no seu escritório, o seu material sempre de fácil acesso, você consegue ocupar esses momentos. Então, um passo importante é você mapear na sua agenda todos os horários onde você conseguiria ter um intervalo de 5 minutos ou 10 minutos. Então, por exemplo, se você tiver que ir ao banco, resolver algum problema na Receita Federal, por exemplo, já deixe esse momento reservado para fazer a sua revisão. O momento que muitas vezes você dedicaria às redes sociais, você poderia dedicar a jogar no aplicativo que a gente disponibiliza uma turma dentro dele para os nossos alunos, por exemplo. Então você pode fazer isso. Quando você vai ao banheiro, quando você está na academia caminhando, você pode pegar o seu material e revisar. Então o primeiro passo é você mapear todos os momentos que você tem no seu dia, que você conseguiria pegar 5 minutos e 10 minutos. E alguns encontros inevitáveis fazem muito bem, como, por exemplo, ter o seu material à disposição. Sempre digo assim, é parecido com quem quer tocar violão. Se o seu violão fica guardado dentro da capa, dentro do guarda-roupa, né, na parte de cima ainda, com um monte de coxa na frente, quando que você vai animar a praticar, né? Tem que fazer tudo isso. Agora, se o seu violão fica em cima do sofá, ou em cima da cama, ou em cima da cadeira, você sempre vai ter que pegar ele para guardar, colocar ele em outro lugar, e você toca um pouquinho, termina o dia e você tocou várias vezes. Então a mesma coisa com o inglês, seu material tem que estar de fácil acesso, tá bom? É importante também, nós vamos falar mais sobre isso, que você converse com o seu núcleo de apoio, com o seu ciclo de apoio, seus familiares, as pessoas do seu trabalho que estão te apoiando a realizar a sua pós, para eles te ajudarem a você ter um tempo de qualidade. Mas o primeiro passo é você ter a consciência de que tempo para conseguir esse objetivo você tem. É um tempo adequado no sentido assim, de você poder aproveitar o pouco tempo que tem para poder fazer revisão, porque é exatamente o pouco que faz a diferença. Estudar um pouquinho todo dia faz mais diferença do que não estudar nada. Muita gente, por não poder estudar pouco, prefere estudar nada, quando o ideal é você fazer o que você pode. Então, assim, nós tivemos vários casos de pessoas que, assim, né, pais e mães que trabalhavam, davam aula à noite, faziam mestrado no fim de semana, viajavam e conseguiram alcançar a proficiência exatamente utilizando esses momentos, tá bom? E pensa no benefício que você vai ter. Então, assim, pensa assim, eu preciso aprender inglês para quê?
como que a sua vida vai melhorar quando você aprender esse inglês que você precisa. Então vai valer muito a pena você conseguir a fluência na sua habilidade de leitura de textos científicos. Isso vai te dar uma independência. Você vai ter acesso, né, a nata da nata do conhecimento que é discutido lá fora. Quando sair uma notícia, você já pode ser o primeiro a saber dela, não ficar esperando que essa notícia seja traduzida e interpretada até você. São vários livros, vários treinamentos, vários cursos que estão assim feitos em inglês lá fora. E você vai ter acesso a tudo isso, a um mundo de oportunidade. No mundo acadêmico e no mundo corporativo, a habilidade de leitura é a que mais importa, é a número 1, porque muitas vezes você tem que se comunicar muito mais por e-mail. E a partir do momento que você consegue entender bem aquilo que você está lendo, isso abre portas para você poder entender também como se diz isso, né? Se você já consegue ler e entender, você já deu um passo para poder ler e entender assim, com o ouvido, escutando. Se você entende bem, você consegue garantir se a pessoa está te entendendo de certa forma, porque você pode fazer perguntas, ela te responde, e você consegue validar isso. Então, um passo importante é você dominar a primeira habilidade, que é a habilidade de leitura. E pensar, para que eu preciso isso? Bom, para terminar o mestrado, para poder ter acesso a novas oportunidades. Então, assim, tenha claro esse objetivo, converse com o seu núcleo de apoio para eles poderem te ajudar e mostre como eles podem te ajudar. Uma maneira que eles podem te ajudar é você pegar o seu material de aula e pedir para eles te perguntarem, colocar lembretes pela casa e eles chegarem para você e dizer, oi, o que quer dizer isso aqui? E você ter que responder e eles vão te dando dica para você responder, mas o apoio da família, do núcleo, seja a família ou as pessoas ao redor, ajuda muito se você é uma pessoa que não tem muito tempo. Mas é super importante você conseguir ter a disciplina de ter 20 minutos por dia, pode ser logo depois do café da manhã, almoçar, tirar 20 minutos da hora do almoço para revisar, ou antes de dormir, 20 minutos por dia e 1 hora por semana para poder fazer a sua aula. Mas, tendo claro o objetivo, esse tempo ele aparece. Em seguida, é importante você estabelecer as suas prioridades. No caso seu, a gente está falando prioridades de aprender a ler e traduzir. Então, coloque essa sua prioridade. Assim, você pode até escrever assim, olha, antes eu acreditava que eu precisava aprender inglês para terminar o mestrado da FUCAP. Então, o que eu quero que você saia desse vídeo aprendendo que você não precisa aprender todo o inglês do mundo, você precisa aprender a ler e traduzir algo que você já tem um conhecimento prévio sobre. Então, a sua prioridade é aprender a ler. Por que eu falo estabelecer a prioridade? Porque, olha só, não é prioridade, é importante repetir isso, não é prioridade aprender gramática, não é prioridade aprender a falar inglês, não é prioridade aprender a escutar inglês, não é prioridade aprender a escrever. Então deixe tudo isso para depois e vamos focar somente em aprender a ler. Então assim, a gente já reduziu muito o objetivo, né? Então a gente tem que aprender com base em prioridade. Sua prioridade tem que ser terminar logo seu mestrado, seu doutorado, defender logo, desfrutar, assim, curtir fazer as disciplinas, entender e discutir, ser capaz de ler o texto e assim, questionar ele e que isso impacte o seu trabalho no dia a dia, tanto seu trabalho de pesquisa como sua área profissional também, né? Seja acadêmica ou não. Esquecer as outras habilidades e focar somente naquilo que você precisa. Ter foco. O que você precisa é leitura, tá bom? Conhecer bem o desafio que você vai enfrentar. Então, assim, o que você vai enfrentar? É um desafio que não é tão grande como muita gente pensa, porque não é que você vai ter que chegar falando inglês. Seu desafio é ser capaz de ler textos científicos da sua área em inglês. Então, é super importante você reduzir assim, a tensão, reduzir o medo, né? E eu sempre falo assim, olha, saiba que o que você está buscando é algo que várias pessoas conseguiram, com dedicação, mas conseguiram. Não é um objetivo inalcançável. Eu sempre digo, se a FUCAP te selecionou e aceitou, primeiro é porque assim, você é inteligente e tem condições de terminar aquilo que você começou. Eles não vão te selecionar
se você não tem essa capacidade. Então pensa, o desafio está chegando com o seu nível de capacidade, né? O frio chega conforme o cobertor. Então, assim, é importante você reduzir, porque às vezes tem muito aluno que chega com trauma, com medo, e é importante mudar isso rápido, porque assim, você faz coisas muito mais difíceis do que aprender essa habilidade. Assim, você já chegou até aqui, e com certeza você teve que aprender coisas que vão ser muito mais complexas, que são mais complexas do que você está aprendendo, do que dominar a leitura de textos científicos em inglês da sua área, tá bom? Então, olha só, o seu desafio é traduzir um texto avançado sem o uso de dicionário. Ler e apresentar artigos científicos que estão em inglês. Você não precisa apresentar em inglês, você apresenta em português. Ler os artigos que você vai utilizar para a dissertação. Isso é algo que várias pessoas entram para o mestrado e aprendem inglês dessa forma. É muito mais fácil você aprender inglês com base na necessidade, né? Por exemplo, ter que ler um artigo científico, aí você aprende com o próprio artigo, do que ficar estudando sem razão, sem motivo, né? Então, por isso que o mestrado ele deixa muita gente fluente, porque você tem um motivo para aprender. Para quem fica aprendendo inglês, nunca aplica, demora a viajar para fora, isso não tem uma razão, mas quando você entra no mundo acadêmico, você tem uma razão que é manter-se atualizado. Então, esse desafio motiva a aprender, né? Então é isso que você precisa. De novo, ler artigo para dissertação, ser capaz de ler, discutir, apresentar artigos científicos em inglês e traduzir um texto avançado para uma prova de proficiência. Esse aqui é um exemplo da prova de proficiência da FUCAP, tá bom? Essa prova de proficiência normalmente ela é assim, tem uma primeira parte que ela te dá as instruções, né? Você não pode colocar o nome, colocar só o número de identificação e traduzir o texto para o bom português, onde você não pode utilizar nenhuma palavra em inglês, você precisa traduzir tudo, tá bom? Para o português. Aí tá um zoom assim no texto. E aí, assim, algumas perguntas que sempre chegam, nossa, eu tenho que traduzir tudo, 100%, não posso deixar nada em inglês? Você não pode deixar nada em inglês. Só que assim, a maioria dos nossos alunos que a gente conversa, com os que aprovaram, como foi, não é que você precisa acertar 100%, né? Assim, a gente tem vários alunos que não, existe um certo critério, um certo nível, né? Que a gente observa que não é que tem que acertar 100%. Mas você tem que acertar uma quantidade. E, às vezes, algumas palavras você realmente não sabe, é normal não saber. Até em português tem palavras que a gente não sabe, né? Então, o que acontece? Aí vem a técnica. As pessoas que conseguem, normalmente assim, e é o que a gente ensina no curso, você tem que utilizar a sua intuição. Quando você entende a historinha do texto sobre o que ele está falando, isso te dá o clique, e se você ativar a sua intuição, você vai conseguir traduzir ele, mesmo não conhecendo todas as palavras. Então, o que você tem que fazer? É praticar a tradução intuitiva. É você aprender o máximo número de palavras e quando você chega para poder traduzir o texto, você vai conhecer, você se dedica a traduzir primeiro aquilo que você sabe. Aquilo que você não sabe, você vai se guiando pelo contexto. A forma mais rápida de aprender inglês é aprender com base no contexto. Uma palavra isolada, às vezes, é um pouco difícil, né? Mas pelo contexto você aprende. E na hora que você for traduzir esse texto, você usa essa bagagem e você começa a lembrar de outros textos, de historinhas, né? Eu já vou falar para você assim, vou resumir para você daqui a pouquinho qual é o método para você se preparar para aprender mais rápido, né, o inglês acadêmico e ser capaz de traduzir esse texto e outros, né? Então esse aqui tá um exemplo, né? A gente tem aqui, olha, Barriers to Knowledge Creation in Management Accounting Research, que seria o quê, né? As barreiras, né? As restrições, para quê? Para a criação. Criação de quê, hein? Que tipo? Criação do quê? Criação de knowledge da ideia de conhecimento, tá bom? Criação de conhecimento. Conhecimento em quê? Management Accounting Research. O que seria isso? Olha só, essa palavrinha research é uma palavra que vale a pena você ter ela anotada aí no seu caderno, que ela significa pesquisa, né? Investigação, pesquisa, né? Então, há barreiras para quê? To knowledge creation, para criação. Criação de quê? De conhecimento. Por que knowledge é conhecimento? Você já deve ter escutado a palavra assim,
I know, I don't know, né? Tipo, eu sei, eu não sei. O know é da ideia de saber. Então, knowledge a gente liga com conhecimento. Então, barreiras para a criação de conhecimento. Em que? Na pesquisa. Pesquisa em que? Em Management Accounting. Accounting quer dizer contabilidade. Management Accounting quer dizer contabilidade gerencial. Então, observe aqui, ó. Se você estudando, fazendo as disciplinas, fazendo as aulas, você já estaria familiarizado com muitas dessas palavras. Mas aí, pela intuição, você conseguiria, talvez, algumas palavras que você não saberia a tradução exata, você poder interpretar e dar uma ideia geral daquilo que está falando. Então, é isso que a gente observa, é que não é necessário acertar tudo, mas uma proporção considerável, e que muitos alunos aprovaram sendo capazes de usar a intuição e o contexto. Então, o que você tem que fazer? Chegar na prova preparado ou preparada para acertar o máximo possível de coisas, dominando o máximo de vocabulário possível, mas já sabendo que sim ou sim você vai encontrar palavras que você não conhece. Mas a sua habilidade desenvolvida de intuição vai te ajudar nesse momento, tá bom? Então, assim, durante as aulas, o que a gente faz é explorar textos como esses. E aí os alunos fazem o quê? Aprendem a ler texto. Em cada aula, você sai sendo capaz de ler e entender 100% um texto como esse. E você vai revisando durante a semana. Então, assim, como você vai ter entendido a história do texto, você revisa e volta a entender. Vai revisando, né, com os nossos materiais, com os aplicativos, até que chega um ponto que você é capaz de ler esse texto e entender ele 100%, sem olhar a tradução nem nada. Você lê ele e entende, isso acontece. E aí o que acontece? Você vai ter automaticamente aprendido um monte de vocabulário. Aí quando você estuda o próximo texto, você vai observar que várias palavras do primeiro texto já estão dentro dele, dentro desse novo texto, porque em inglês as palavras se repetem. E como são textos da mesma área, você sempre vai cruzar com alguns termos, como accounting, research. Então você sempre vai encontrar esses termos novamente. Então aí que está o pulo do gato. Ao invés de você falar, olha, eu tenho que aprender inglês, se estudar inglês, não, você diminui. O que você precisa fazer agora é aprender a ler textos. O nosso curso, ele te ensina a ler textos. Ele te ajuda a dominar a leitura desses textos em inglês. Com o passar das aulas, por exemplo, depois de 3 meses, se você fizer uma aula só por semana, você vai ser capaz de ler mais ou menos 12 textos. Pegar os 12 textos, revisando 20 minutos por dia, você vai ler eles e entender. E fazendo a sua revisão, você vai ter aprendido 12 textos. Com 12 textos bem aprendidos, bem mastigados, eu te garanto, aprender o 13º vai ser muito mais fácil do que aprender o primeiro. Os alunos, assim, depois dessas aulas, né, depois de 3 meses mais ou menos, eles já têm muito mais facilidade, e aí é quando as nossas estatísticas mostram que eles começam a passar na prova. Claro, o curso a gente orienta a fazer ele por 1 ano, a gente tem mais de um material para você fazer 1 ano de curso, né? Mas assim, para você poder lapidar mais sua habilidade, né? Ler artigos científicos e tudo mais. Mas o importante é você focar na seguinte, assim, eu sempre digo, anota aí no seu caderninho, ao invés de dizer, preciso aprender inglês para terminar o mestrado da FUCAP, não, você não precisa aprender inglês. O que você precisa é aprender a ler e entender uma quantidade de textos. Porque ao ter lido e entendido essa quantidade de textos, você vai ter aprendido inglês automaticamente. Então, assim, aprender os textos, por exemplo, esse texto aqui, ele fala de contabilidade gerencial. Então, assim, você tem que incorporar, olha só, eu estou aprendendo aqui, estou vendo um texto sobre contabilidade gerencial que por acaso está em inglês. Aí a sua cabeça começa a fazer conexões sobre coisas da área, né? Então, assim, esse que é o pulo do gato que tem feito diferença para muita gente e é a natureza do nosso método, tá bom? Então, olha só, agora que você já sabe, né, aonde você quer chegar e o que é preciso, né, o que você precisa... que é aprender a ler textos, né? Vamos falar um pouquinho mais de tempo. Aí, assim, inglês, ele não é conhecimento, não é algo assim que você vai aprendendo sobre e acumulando. Ele é uma habilidade. Inglês é muito mais próximo como aprender a dirigir do que, por exemplo, aprender história, por exemplo. Porque
dirigir é uma habilidade, você vai estar aprendendo algo, é uma ferramenta, na verdade, né? O inglês ele é uma ferramenta. Então, assim, já que é uma ferramenta, você não vai aprender essa ferramenta a dirigir, por exemplo, se você pegar um dia, né, e só um dia e dirigir um monte e não dirigir por vários anos, né, não vai funcionar. Agora, se você dirigir um pouquinho por dia, você consegue. Talvez dirigir não seja o maior exemplo. Talvez o maior exemplo seria se você quiser correr uma maratona, né? Se você quiser correr uma maratona, vai funcionar muito mais você caminhar 30 minutos por dia ou correr 30 minutos por dia do que correr 3 horas no fim de semana. Então é pouquinho. E essa é a vantagem, porque estudar pouco por dia você tem condições. Você tem condições de estudar um pouquinho por dia. Estudar muito talvez seja mais difícil. Então estudar um pouquinho você consegue. E quanto antes você começa, não deixar acumular melhor, porque se você deixar acumular e depois o seu prazo estiver muito em cima, você vai ter que estudar muito e isso te gera estresse e não é tão eficiente. Se você começa antes, você pode estudar um pouquinho, esse pouquinho vai fazendo a diferença, né? Então olha só, o que é um objetivo interessante? É você dominar 100% um texto avançado por semana e fazer revisões de no mínimo 20 minutos por dia. Essa é a fórmula que tem feito a diferença, essa é a receita, né? Aprender 100% um texto avançado da sua área por semana, toda semana você aprende um texto do tamanho desse que a gente acabou de ver e revisar 20 minutos todo dia. Essa receita tem feito a diferença. Nosso curso está pensado nesse modelo de operação. Agora, claro, se você tem possibilidade de fazer 2 aulas por semana, 2 textos, 3 textos ou um texto novo por dia, maravilha. A gente tem alunos que fazem um texto novo por dia, assim, que gosta do método, né, da metodologia. E aí eu te recomendo, só um parênteses, depois você dá uma olhada nos nossos depoimentos para se inspirar na história deles, né? E aí, o que eu sempre digo? Legal, aprende muito, é bom, mas você sempre tem que cuidar de você não esquecer aquilo que aprende. Então é importante você jogar muito no aplicativo e revisar bastante, porque fazer uma aula e entender 100% é fácil, você vai ser capaz de fazer isso. Um texto como esse que você viu, você vai sair da aula tendo entendido ele 100%. O desafio vai ser revisar. Então, por isso que a gente tem que, para revisar, que é o desafio, né, a gente precisa pensar em técnicas, né, como lidar com a falta de tempo, porque a falta de tempo normalmente é o que impede você de revisar. Então, mapear seu tempo útil, revisar seu material de estudos e criar esses mecanismos, né, o que se chama muitas vezes os macetes. Alguns macetes, né, você pode criar, eu sempre falo, faz a aula com um caderninho e você pode pegar esses post-its de colar, né, anota isso e vai colando na frente do seu computador, na geladeira, em tudo quanto é lugar, pede ajuda para poder colocar isso. Tem alunos que fazem assim, que coloca a parte em inglês na frente e atrás dele coloca a tradução. E às vezes faz joguinho com os filhos, né? Do tipo, olha só, se acertar, se errar, o filho ganha um sorvete, coisas assim. Ou os filhos vão ele vai mostrando, né? E vai tentando traduzir e o filho olha a resposta, ou filha, e vai ajudando. Não, começa com isso, termina com isso, né? E você também deixar o material impresso no trabalho e também em casa, no travesseiro, porque embaixo do travesseiro, quando você chegar, antes de dormir, você dá uma revisada no texto. De manhã, na mesa, colar coisas pela casa inteira, pelo carro. Então você precisa encontrar formas, né? Pelo aplicativo, por exemplo, você pode colocar alarme para você lembrar de brincar com o aplicativo. Quando você vai ao banheiro, você brinca com o aplicativo. Quando você vai caminhar, coloca o seu material impresso aí, às vezes em letras grandes, por exemplo, para você poder revisar. Então, assim, lidar com a falta de tempo não é tão difícil quando você reduz o seu objetivo, porque o seu objetivo aqui é ler. O que você vai ter que mais fazer? É ler e revisar a tradução e tentar traduzir sem olhar a cola, né? É assim que você cria o hábito, né? É super importante você ter as suas ferramentas sempre à mão. O seu material de estudo sempre a fácil acesso, né? Ele tá assim, sempre no escritório, na cozinha, e os encontros inevitáveis, assim, sim ou sim, você vai no banheiro e ter uma cartolina colada lá, por exemplo, e ter que encontrar com isso.
ter os seus post-its sempre à mão, ter coisas coladas, como eu falei, na geladeira, pela casa inteira, né? Criar um hábito para ser mais automático e mais prazeroso tudo isso, né? Esse hábito, por que é importante você falar assim, olha, esse é meu momento sagrado que eu vou me dedicar a aprender uma ferramenta que vai me ajudar muito. Então é você criar um hábito, por exemplo, todo sábado de manhã eu vou estudar por 1 hora, todo domingo de manhã eu vou estudar por 1 hora para aprender um texto novo, ou tal dia à noite, depois se você tiver filho ou filha, depois que as crianças dormirem, né? Ou pela manhã, um dia por semana eu vou chegar 1 hora atrasado no meu trabalho, vou sair 1 hora atrasado. Então é criar um hábito e ter um ambiente de estudo onde você, assim, até para o mestrado, é super importante você ter o seu nicho. Aquele ambiente, fala, aqui é onde eu estudo, aqui é onde vai nascer a minha dissertação. Daqui vai sair o meu diploma. E nesse espaço você ter o seu material de inglês assim presente. Para dominar inglês, você tem que trazer o inglês para sua cara. E evitar claramente, né, você se seduzir pela facilidade das infinidades de tradutores eletrônicos, porque os tradutores não vão te defender sempre. Então, se você usar um compromisso que você tem que ter, olha só, não importa, o que você vai ter que fazer é ter o compromisso de ler o texto em inglês e entender o que ele está falando. E o porquê, qual é a palavra que está significando cada coisa. E as palavras importantes da sua área, você ter ela anotada no seu caderninho. E ser capaz de revisar elas, marcar e começar a ter carinho com algumas palavras, né? Algumas palavras, olha só desse jeito que se diz, olha como se diz tal coisa. E criar esse hábito, né, a começar a ganhar gosto pelo idioma. Buscar apoio do núcleo do seu núcleo, buscar apoio do seu núcleo de apoio para estudar, desculpa a redundância, mas isso aqui é essencial. Por quê? Porque o seu núcleo de apoio, ele pode fazer muita diferença. Aí você pode até, se quiser, assim, guarda o vídeo nesse minuto aqui e chama o seu núcleo de apoio, aí essa mensagem eu entrego aí para o seu núcleo de apoio, tá bom? Olá, familiar, ou colega de trabalho, amigos, né, de uma pessoa que está fazendo pós-graduação. Ajude essa pessoa a dominar inglês. O que precisa não é aprender todo o inglês do mundo, é simplesmente aprender a ler e entender textos do inglês para o português. Então, olha só, permita que tenham lembretes pela casa, né? Você pode perguntar, às vezes, olha só, tem essa coisa em inglês, o que significa? Ajude a fazer joguinhos, né? Permita ter um tempo de imersão, fala assim, olha só, vai lá para o quarto e fica 1 hora estudando agora. Eu vou atender o telefone para você, me dá seu celular que se alguém ligar eu atendo e converso. Ajude a esse pós-graduando ou pós-graduanda a ter um tempo de imersão. Ajude a revisar. E principalmente aí, assim, para esse núcleo de apoio, planeje a celebração da vitória, porque você, seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que vai dar certo para você. Por quê? Porque deu certo para todo mundo. Deu certo para todo mundo que fez o nosso curso, seguiu esse passo a passo, a gente tem 100% de aprovação. Todo mundo que fez as aulas, mesmo partindo do básico, fez as revisões, isso deu certo para eles. Então, se deu certo para eles, e você vai ter esse apoio do seu núcleo, vai dar certo para você também. Se você não tiver apoio do seu núcleo, você é o seu próprio núcleo, então você mesmo se apoia, você mesmo se dá esse direito, né? Então é importante planejar a celebração da vitória, já saber assim, olha, nem que seja, vamos comer uma pizza, tomar um champanhe, ter talvez assim, até o champanhe aí já olhando para a cara dele e falar, o dia que eu passar na prova de proficiência, vamos tomar esse champanhe, porque é a primeira grande vitória. Depois vem a qualificação, a segunda grande vitória, e a terceira grande vitória, que na verdade é a primeira, né, que é a maior de todas, é a defesa. Então, assim, é importante você buscar essa primeira vitória, que é passar logo na prova de proficiência, né? Então é importante ter essa motivação, já saber o que vai fazer depois que passar na prova de proficiência. E aqui eu te digo, olha só, você pode sim sair fluente em leitura de artigos científicos da área de negócio. Eu acho que é importante você buscar isso. Porque assim, quando você só coloca assim, olha, eu quero passar na prova, isso é muito pouco. E aí quando a gente quer pouco, a gente se motiva pouco. Quando você quer muito, quer ter uma independência, ser capaz de ler os artigos da sua área, ser capaz de ler reportagens de coisas da sua área, entender
Isso vai te dar uma independência muito grande, uma autonomia para poder seguir avançando na área, né? Então busque isso, busque algo grande. E é possível ser fluente em leitura de artigos científicos em inglês, né? Da área de negócio. A gente tem provas. Eu sempre falo, olha só, dá uma olhada lá nos nossos depoimentos, que você vai ver vários colegas que conseguiram isso, gente que depois foi estudar fora, a gente tem vários casos assim. Mas por quê? É porque decidiu cursar essa pós-graduação com um objetivo maior, o objetivo da independência, né? E esse é um objetivo alcançável. Eu quero que você escreva aí no seu caderninho. O objetivo que você está buscando é um objetivo possível, é um objetivo alcançável. O fato de ele ter um desafio não torna ele impossível, ele é possível, você vai conseguir. Eu reforço, né? Se te deixaram entrar é porque você tem condições de sair. Então, comece a buscar isso. E aí vem, para a gente já estar terminando aqui, né? O que você vai fazer agora? O que eu recomendo? Olha, mapear o seu tempo útil. Pega a sua agenda e começa a buscar pequenos intervalinhos, 20 minutos aqui, 30 minutos, e começa a fazer, olha só, pode até imprimir e começar a olhar buracos que possam ter nelas, né? E começa a ser assim, ter criatividade. Às vezes, se você está no carro com a família, indo para algum lugar, nesse momento você pode revisar. Se você vai andar de ônibus, esse é o momento que eu posso revisar. De avião, olha, avião é um momento que você pode revisar. A gente tem alunos que estudaram exclusivamente, revisaram exclusivamente em viagens de avião, indo se deslocando para poder fazer a pós-graduação, né? Definir as rotinas é muito importante, porque a rotina, criar um hábito, te ajuda a não acumular, né? Então é importante você incluir um hábito no outro. Por exemplo, olha, eu só tomo café da manhã, né, se eu revisar 20 palavras, ou eu só saio da mesa do café da manhã se eu tiver revisado 2 páginas, por exemplo, né? E eu repito, ter claridade. Muitos já conseguiram, né? Esse é um objetivo possível. E eu quero que você saiba que você pode contar conosco, com toda a nossa equipe. E isso é importante, você não está buscando esse objetivo assim, se sentindo só. Porque você não está só. Primeiro, existem dezenas, talvez centenas de alunos fazendo a mesma pós-graduação que você, espalhado pelo Brasil. Segundo, que nós temos uma equipe já acostumada a lidar com gente na mesma situação que você, no mesmo perfil, que trabalha, tem pouco tempo. Muitos acham que o fato de não ter um conhecimento prévio no inglês, isso joga contra, mas a verdade é que você não demora muito a desenvolver a habilidade de leitura em inglês se você seguir esse passo a passo, né? Então conte com a nossa equipe. Para que você vai ficar estudando aí sem método, com algo que não chega mastigadinho? O que você mais precisa buscar agora é economizar tempo. E aí, olha só, o nosso curso de proficiência, ele tem algumas coisas. Aí eu vou resumir aqui, mas tem mais detalhes na página que você pode ver. Primeira coisa, as aulas, elas são baseadas em tradução. Porque a nossa metodologia usa tradução, é diferente de algumas escolas que buscam desenvolver a fala, por exemplo. Desde a primeira aula você já chega falando inglês. O professor só fala inglês com você não fala português. Aqui não, os textos são traduzidos para o português e são discutidos em português, porque a gente quer que você aprenda a habilidade de ler, entender e traduzir. Então a gente discute técnicas de tradução. Um pesquisador no Brasil ele precisa ser um tradutor também, porque embora a literatura mais nova, assim, ela está muitas vezes assim, a maioria dela está em inglês, muitas vezes a gente tem que escrever para um público que não fala inglês. Então é importante a gente ser capaz de traduzir para a gente poder importar um conhecimento que está lá fora e compartilhar com as pessoas no Brasil que ainda não falam inglês. Então os nossos textos são avançados. O que significa isso? Por que a gente parte de texto avançado? Porque a gente não tem enrolação, a gente não enrola aqui, a gente vai direto ao ponto. Desde a primeira aula você vai enfrentar um texto que é no mesmo nível dos textos de provas de proficiência e artigos científicos. Então a gente já parte do avançado. Mas por que a gente falou avançado? As pessoas chamam isso de avançado, mas isso é o inglês normal. Não existe assim, não se escreve assim no mundo científico, não se escreve com base em nível básico, intermediário, avançado. Se fala assim, o inglês é normal, que se usa no meio, né? Por quê? Porque se o que você precisa é entender textos avançados, a gente tem que partir por meio de textos avançados. Só que esses textos são traduzidos bem mastigadinhos.
frase por frase, linha por linha, e a gente parte indo bem lento, bem devagar. Então, assim, no início você parte um texto lento, você repete a aula, né? Depois que você vai ganhando embalo, você pode fazer as aulas vão ficando um pouquinho mais rápidas, né? Mas é porque você já vai ter habilidade de entender tudo isso. E como eles são discutidos, você não vai sair da aula sem ter aprendido o que o texto está falando. Nós temos o aplicativo Quizlet com jogos de memorização. Para quê? Para facilitar a sua revisão. Então, durante a semana, você vai só brincando com o aplicativo e isso vai te ajudar a incorporar aquilo que você aprendeu, né? Várias palavras novas e tem vários joguinhos diferentes. Você pode ir brincando, é divertido, entendeu? O joguinho, ele te gera esse prazer e isso te ajuda a não achar tão chato aprender inglês. Nós temos aulas ao vivo toda semana com pessoas, com professores que são especialistas, assim, são especializados na área acadêmica, em inglês acadêmico, né? Somado a isso, nós mantemos um grupo do WhatsApp, onde a gente faz brincadeiras na semana, faz joguinhos, interações e avisam das aulas, né? E também vários alunos podem compartilhar os questionários de pesquisa que às vezes fazem por lá e podem fazer as perguntas relacionadas às aulas também no grupo. Então, às vezes, alguma aula você ficou em dúvida, você pode perguntar lá no grupo, tá bom? A gente faz as práticas de tradução, então às vezes tem módulos lá né, de aulas gravadas, onde você vai principalmente praticar a tradução, não somente a entender, mas como passar isso para o português. E você conta com uma comunidade, né, de alunos e ex-alunos nossos, que continuam nos nossos grupos, né, para poder se apoiar. Então é isso, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso, né, à nossa plataforma English Pulse. É um site que também você vai contar, você pode ir ao blog, você vai ver vários posts aí que você pode utilizar também para dominar a sua habilidade de inglês. É importante você ler tudo isso, né? Nós temos também nossas contas no Instagram, nós temos um canal no YouTube, a gente sempre está compartilhando conhecimento. Então é importante você ficar próximo, seguir a gente, né, nas redes sociais. E te convido a fazer parte do curso, né? Na nossa página do curso, lá no site englishpulse.com.br, você vai, lá está o curso da FUCAP, e na página, se você estiver na página agora, você já está aí, né? Você pode conferir todos os detalhes do curso. Então é assim, para poder fechar esse vídeo, eu quero te convidar a ser parte da nossa comunidade, e o que a gente mais busca te entregar é tempo, né? É você conseguir acelerar a conquista do seu objetivo, é você conseguir chegar no seu objetivo de dominar a leitura de artigo científico em inglês, passar logo na prova de proficiência mais rápido. Então esse é o convite que eu te faço, de ser parte da nossa comunidade de proficientes, tá bom? Então é isso, se matricula e a gente se vê no curso. Um abraço!